Tem uma coisa que ninguém te contou sobre os vínculos da sua vida. As pessoas que mais te ajudam são as que você tem mais chance de ferir e de atacar. E não é por ingratidão. Não é porque você é ingrato. É porque você não aprendeu a se separar sem destruir. Você já percebeu isso? O filho que cresce e começa a rejeitar os pais. O paciente que melhora e critica o terapeuta. Alguém que você amou demais. E de repente, quando essa relação esfria, você hoje demonstra uma indiferença, até uma certa raiva ou aversão. Hoje eu vou te mostrar um mapa. Um mapa que explica praticamente todas as relações humanas. Este mapa vai te mostrar o ciclo invisível dos vínculos. Tudo começa aqui, no vínculo. Ninguém constrói um vínculo sozinho. Você só chegou até aqui porque alguém te sustentou. Te sustentou fisicamente, emocionalmente, financeiramente. E até psicologicamente. Por que não? Mas esse vínculo também traz algo que incomoda, a dependência. E aqui começa o conflito. Porque, ao mesmo tempo que você precisa, você não suporta precisar. É fato que a dependência nutre, mas fere. Fere o orgulho. Você quer mais apoio, mas você também precisa se sentir independente. Você quer o outro, mas quer ser autossuficiente e essa contradição vai crescer dentro de você. E se tudo correr bem, você cresce e você começa a pensar sozinho. Tomar decisões, questionar, você começa a se diferenciar, mas crescer dói e tem o seu preço. O preço de crescer é começar a perder. Perder o lugar protegido, perder a dependência, perder o vínculo, exatamente como ele era antes. E aqui é que algo começa a apertar dentro de você. Você começa a sentir medo, culpa, insegurança, vazio. E o pior, você não sabe o que fazer com todos esses sentimentos, porque ninguém te ensinou a sentir tudo. Então, o que você faz? Você tenta se livrar. E quando a emoção não vira palavras, ela vira ação. E aqui nasce o comportamento que mais destrói uma relação. O ataque. Você começa a criticar, a desvalorizar, a desmotivar. Com isso você se afasta, você esfria, você sabota. E isso não é porque o outro perdeu o valor, mas porque você não suporta, não sabe como lidar com tudo aquilo que você está sentindo. Presta atenção. Você não odeia quem te ajudou. Você odeia o que você sente. Quando você percebe que você precisou, ou até precisa de alguém. Porque precisar, ele expõe a sua fragilidade. Ele te tira do controle. Então, o seu psiquismo faz o quê? Ele automaticamente destrói o valor do outro. Para não ter que sentir a dor da perda,
e aí a relação termina. Mas existem dois tipos de separação. A imatura, que ela termina com ataque, destruição e consequências inevitáveis. Como ressentimento. E a madura. Quando você termina uma relação de maneira madura, você termina essa relação com reconhecimento, com elaboração, com crescimento. O problema não é se separar. O problema é saber separar. Existe um passo que quase ninguém chega: a elaboração. Elaborar é olhar para tudo que foi vivido e dar sentido a isso. É reconhecer o que foi bom, aceitar o que foi difícil e seguir, sem precisar destruir o que você está deixando para trás. Mas isso exige muita maturidade. E a maioria de nós, réis mortais, ainda não chegamos tão longe. Eu sei que talvez hoje você tenha entendido algo muito difícil. Talvez você não tenha sido, por todo esse tempo, ingrato. Talvez você só não sabia lidar com as coisas que você sentia. E talvez alguém também não soube lidar com você. Mas a maturidade começa aqui, quando você para de destruir e começa a compreender. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista, analista corporal e idealizadora do canal Corpo Consciência. E se isso fez sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala do que ninguém tem coragem de falar. Esse não é apenas um canal comum. Aqui a gente não fala só sobre comportamento. O relacionamento, ele não acaba quando as pessoas vão embora. Eles acabam quando a gente não consegue dar sentido ao que viveu. A gente fala sobre aquilo que vai te explicar sobre relações, sobre padrões, sobre aquilo que você sente, mas ainda não conseguiu entender. Porque quando você entende, você muda. E quando você muda, a sua vida muda. E a vida de quem está próximo de você muda junto. Esse é o tipo de conteúdo que faz sentido para você. Eu quero te fazer um pedido. Se inscreve nesse canal. Deixa seu like. Me segue nas redes. Pode parecer simples, mas é uma ação muito importante. Essa pequena ação faz com que esse conteúdo chegue para outras pessoas que estão exatamente como você já esteve um dia, confusa, sobrecarregada, tentando entender a própria mente e as próprias relações. E talvez esse vídeo seja o primeiro passo para alguém. Uma comunidade que escolheu entender antes de reagir, sentir antes de fugir e crescer com consciência. E se isso faz sentido, então compartilhe para aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir isso.